Simbologia do leão. Lioa filosófica, identificando limitações, congelamentos, discernimentos, liberações, expansões e níveis de entendimento em uma imagem. Tratamos nesse momento de símbolos, imagens, discursos e interpretações relacionadas a religiões e espiritualidade. Áudio gravado em março de 2023, entre vários dias e adicionais em 13 e 14 de março, e ainda fim de julho e começo de agosto de 2023, para compartilhamento educativo em Estúdio Alfa e Ômega Criativa, por Cibele Manweiler. Então, voltando agora aqui a nossa conversa sobre a Durga, né, e a questão do que a gente está discursando para ter uma explicitude melhor dessa complexidade da cultura hindu, vou voltar já na outro processo de gravação, continuando aqui falando do épico. E quando eu falo dessa completude, né, dessa representação simbólica, não só com relação a uma questão manifesta, que é o que vem entrar muitas vezes no discurso religioso, né, fazendo uma comparação, etc., porque tem os panos de fundo ali, né, não necessariamente as pessoas todas ali estão dentro, usando a sua ritualística de uma forma de fato construtiva, né, tem as questões para inglês ver, que eu não vou entrar nesse termo agora. Mas quando eu falo no próprio ato de fala, do discurso, do texto, e da relação com a simbologia, que eu falo que também, de novo, vem trazer esse exemplo de coerência. Então, no caso da prosperidade e abundância, que ele vai colocar lá nos termos da referência da Lakshmi, tem o Ganesha, etc., que eu não trouxe ainda aqui como elemento simbólico, mas que ele vai aparece lá no outro texto, como elemento simbólico, nesses termos. Então, a gente vai encontrar todo aquele processo discursivo na figura, um processo discursivo na elaboração do texto e no cântico evocativo também, e eles nunca se contrapõem, né? Que é o que eu falei do tiro do pé. Então, você tem a Lakshmi, ela é prosperidade e abundância, em nenhum momento vai ter qualquer tipo de associação de como eu sou pequeno, como eu sou pecador, como eu sou pobre, miserável, coitado e etc. Qualquer tipo de dispositivo de limitação autoimposto que seria um anulativo, digamos, de todo aquele processo que está acontecendo ali, né? Então, se essa expressão aparece para, de repente, explicar como que o ser vai se afastar daquele padrão de consciência, né, que é da falta e da escassez, então ele vai usar um conto, e aí ele vai ter a representação que vai estar ali nas figuras, né, ou dos demônios, ou dos grupos que estão representando ali o grupo de invejosos, que ficam se comparando, né, com o outro, e etc., e para poder explicar, e na hora da parte prática, em termos de você juntar o que é discursado como explicativo, aí você tem a referência figurativa que vai fazer parte de um processo ritualístico, né? Então ele tem lá, de repente, um processo a abundância tem relação com a terra, e do reconhecimento das forças divinas em toda parte, da abundância cósmica, da pluralidade, infinitas possibilidades, etc. E aí tem todo um ritual com a árvore, né? Tem uns, depois eu vou trazer mais, vou falar só rapidamente aqui. Então, da árvore, que eles vão eles têm lá uma árvore específica, né, no hinduísmo, que vocês vão me desculpar, não lembro agora. Então tem lá o festival nos períodos, por exemplo, para essas deidades da prosperidade e abundância, e aí eles têm todo tipo um ritual que inclui desde o primeiro movimento, então vai reconhecer a presença do divino da terra, e isso implica em um monte de questões, agradece os frutos, né, agradece a vida nas coisas, e aí eles vão lá e recolhem as flores, e tem todo um processo de recolhimento daquelas flores que tem que ser respeitado, né? Então eles selecionam as melhores flores, tem uma forma de fazer esse arranjo, eles são bastante, tem outro texto, depois eu vou trazer aí, de uma experiência, né, de uma menina que passou bastante tempo lá para fazer uma pós, vendo a ritualística direto. Então, porque tem o recolhimento, por exemplo, daquelas flores, tem um processo
de formulação ali dos enfeites, né? Eles trabalham muito com, tem alguns colares, então tem algumas coisas específicas feitos com as flores, né? E que não pode a flor ter nenhuma machucadura, digamos assim, então tem todo um respeito no tato, porque aquela flor é bem interessante, ela tá ali representando aquela força, né? Então, tipo, imagina você tendo ali durante já esse processo de recolhimento, que é antes da prática ritualística, já tem todo um desenvolvimento sendo elaborado no campo emocional psíquico com relação já àquele recolhimento para o que vai ser a ritualística, que tem uma relação mais com a questão espiritual, onde você vai tratar aquela pequena flor, né, que é um elemento simbólico simples da natureza, com todo carinho, com todo cuidado, com toda devoção. Devoção como se fosse o próprio presente ali, né? E eles têm um cuidado com essas questões, conforme eu vi o relato da menina que teve lá, de tipo, né, as crianças que ainda estão aprendendo, ou algum estrangeiro que vai lá para aprender, como no caso dela, e aí de repente ela pega e faz um recolhimento meio errado, ou faz uma machucadura na flor, e é chamada de atenção, né, o que ela está emanando, né, naquele momento que ela está procedendo dessa maneira, que ela não está atenta ali no que ela está fazendo, né, naquele foco, naquele desenvolvimento. Né? Então a lógica seria ele meio que dar um indicativo para ela, olha, como se fosse a expressão, né? Esta pequena flor, até o fato de como é que você colhe, né? Tem assim uma gratidão pela árvore que está colaborando. E na hora que ela se relaciona com aquele elemento, pelo que ela descreve ali, da chamada de atenção que recebeu, é que ela olhe para aquilo como se fosse o próprio divino, no sentido de que eu vi que para ela, ela vai elaborando no texto, essa que eu estou usando como exemplo, um desenvolvimento da percepção dela. E ao mesmo tempo dá para ver outras questões que ela vai que estão nas falas das outras pessoas. Então seria mais ou menos assim, o que ele quer dizer para ela, o olhar que ela tem para aquilo, estando atenta e vendo com esses olhos de uma divindade amorosa, faz aquele padrão reverberar e faz também com que ela exercite esse movimento interior, né, de presença naquele momento já do recolhimento da flor, que depois ela vai fazer, né, eles vão lá e fazem toda uma montagem, fazem mandalas, fazem esculturas, cobrem os pés das estátuas que são referências simbólicas visuais, ou fazem desenhos. Na maior parte dos espaços públicos, quando eu fui buscar fotos, eles são muito geométricos, né, muitos desenhos geométricos, tem mandalas planas pelo chão, como tapetes gigantescos, assim, de flores muito, muito bem organizados. Tem mandalas tridimensionais gigantes que sobem, assim, do topo. Eu pus algumas imagens aí para vocês darem uma olhada. Então, seria essa a ideia de olhar para aquela flor, para aquela árvore, reconhecendo a presença da divindade na árvore. Tem todo, entende, um movimento assim do campo mental tá se dissociando dos padrões dos elementos terrenos. Terrenos no sentido daquele padrão que não está elaborado, não assim desmerecendo a terra, né? Lembrando essa questão, porque eles estão lidando ali, reconhecendo a terra. Então seria sair de um padrão mental inferior de acepção, relacionado à própria terra, e esse olhar de divino está ali se conectando com a terra, essa terra está divinizando-se, no olhar do observador que divinizou-se interiormente. Tem meio que esse movimento, ou uma tentativa, ou um indicativo de que seja este processo de estímulo e que o ser vá ascendendo nele, até que ele seja natural. Coerentes, tem o processo da autoafirmação do reconhecimento do divino em si, da autoafirmação do reconhecimento da abundância em si, fora de si, na natureza e no universo, né, que é o Deus em tudo. Tem os processos de livramento no sentido que ali tem um entendimento de que tem as polaridades e que tem os estados de consciência de entendimento das coisas. Então tem estados de consciência que por ele, a gente já falou bastante sobre essa questão de estado de consciência anteriormente, que por ele estarem em certos padrões, com certas referências ou em certos ambientes, a consciência fica meio que tendendo para essa falta, para essa escassez, para essa pequenez, ou porque tem algum tipo ali de relação interior ainda, que tá qual o exemplo que foi dado lá
lá na personagem do demônio na história do quarto avatar de Vishnu, né, que tem uma associação com a divindade ali ainda de um processo de sofrimento, como se isso fosse motivo para o ser ter direito a entrar no campo do divino, né, a estar no céu entre os deuses, e os próprios deuses dizem que não é assim, né, que está na fala do Krishna, quando ele fala que isso não tem nada a ver, que isso faz parte da ilusão dos seres que querem deturpar o campo psíquico dos humanos para afastar, né, da vibração do que é realmente o que vai levar para a questão do campo divino. Então, o Vishnu se coloca, fala, não, eu sou o divino, eu sou a divindade, eu sou aqui assim, não por causa de sofrimento nenhum, de qualquer tipo de ideia de autoflagelação, de sadismo, masoquismo e tal, né? Como se uma autopunição para ter direito aos céus não faz um pingo de sentido para eles de forma nenhuma. Então, nesse sentido, ele também é muito coerente, né? Quando vai se relacionar a essa questão, eu dei o exemplo anterior do perdão, da compaixão, dessa coerência lá do livramento para os seres futuros, não no sentido de tirar o demônio lá na representação da figura lá, né, do seu processo kármico, porque eu não toquei no assunto, eu vou falar rapidamente. Eles têm a ideia desse processo kármico, seria meio que o entendimento para o cristão do que é o pecado, só que muito mais elaborado, né, que tem o entendimento da lei, da emanação e do retorno, né? É uma lei que está continuamente acontecendo, e continuamente a gente tem a oportunidade de estar, reformulando as nossas criações, que inclui ali um exercício muito claro de questões mentais e emocionais, de autoconsciência, né? E de também estar, de repente, cancelando ou retificando uma emanação negativa que a gente toma a autoconsciência que soltou, né? No sentido de impedir que essa energia reverbere negativamente. Só que não no ponto de estar fugindo do processo, mas no sentido de ainda estar podendo retificar aquele procedimento, né? Criando uma nova, como se você pegasse aquela, você fez você é o ser é o co-criador, ele criou uma coisa deformada, ele toma a autoconsciência conforme ele vai se elaborando, está deformada, aquela criação, ele vai melhorando ela. Ele vai modelando ela, né? Eu acho que uma imagem bem aquela imagem que tem na gnose, que tem outras referências da escultura do homem que esculpe a si mesmo, né? Que tem a referência da maçonaria, se não me engano. Então, é o ser se construindo, o ser se lapidando, né? Nesse sentido. Na parte prática, então, entender que isso é bem visível ali, né? E lembrar do que eu falei lá, de identificar os pequenos recursos que porventura surjam ali e que eles são temporais. Então aparece às vezes no ato de fala da deidade de um outro ser que está escrevendo lá um texto póstumo, e aí tem lá os fulanos, né? Se refere a um tipo de casta, um tipo de grupo, ou um tipo de etnia que está convivendo ali. E aquilo ali não é experiência transcendente, né? É um pouco da infecção da percepção cultural, social, política, às vezes tem alguma conveniência de período, né? É bem específico, não é experiência transcendente. E aí nos textos a gente vê em boa parte, né, ali nos textos védicos, os védicos são maravilhosos, nos Puranas essa experiência é muito mais clara, a presença de quando é experiência transcendente. E essa coerência é a coisa mais magnífica que eu achei com relação a todos os processos mitológicos dentro desse campo mitológico, né? Inclusive dos épicos, que eu falei dos épicos, porque no sentido de que traz essa consciência para si, quando tem as referências de combate, todo esse processo comunicativo desta forma elaborado, ele tenta, ele acaba sendo uma ferramenta que ajuda o ser cada vez mais, se ele se propõe com sinceridade a prestar atenção, a sair do processo projetivo, né? No sentido, tá lá os fulanos combatendo com os ciclanos, você tá lendo o épico, né? Tá representando a luta do bem e do mal, etc. E vai ficando cada vez mais puxa para dentro, para a pessoa olhar para si, e não para a pessoa pegar a imagem que está na cabeça dela, da referência da experiência vivida negativa e ficar direcionando lá, porque aí é o processo projetivo. Então, por vezes, você não limpa o fundo, né? Então aparece, digamos, uma pessoa, um período ou uma situação na mente, como uma referência da experiência desprazerosa, né? Negativa, no caso, para a pessoa que está tendo a experiência. E ela consegue identificar com mais profundidade
E a pessoa consegue identificar com mais profundidade as questões que estão no plano de fundo sustentando, que são de fato o que está fazendo, tipo, digamos assim, alimentando aquele processo danoso, que é o quê? Raivas inconscientes, sentimentos de rejeição que foram vividos no período, e que vocês forem ver lá o que eu trouxe do texto da psicologia do William Reich, lá no outro canal, lá no Flor de Ouro, ele vai falando das carapaças, né? De tipo, você identifica, imagina que tem um elemento simbólico que a mente solta, um elemento simbólico que a mente solta, aquilo faz referência a alguma experiência vivida, alguma pessoa específico X, mas quando você vai depurando e olhando no fundo, às vezes aquilo vai se associar com uma outra situação e evento que não tem nada a ver, vamos supor, uma discórdia num relacionamento afetivo e depois uma discórdia num professor na escolinha, sabe? Qual é o elemento psíquico que está de fundo ali? Às vezes é um sentimento de raiva, às vezes é um sentimento de humilhação, de rejeição. Esse é o elemento psíquico danoso que passa a ser identificado no combate dentro desses processos. Os apegos ou os sentimentos de falta de amor próprio que por vezes estivessem incutidos ali, dando espaço para que aquele processo humilhante se apresentasse. E lembrando que ali já é tão profundo que não necessariamente o processo humilhante era humilhação, assim como não necessariamente uma pessoa solitária sente só. Já falei sobre em outras questões. Ali no Transcender da Palavra eles já começam a falar sobre essas coisas. Que está na postura. Então, por isso, quando o ser ele equilibra, ele trata dentro, independente do achismo de quem está fora, não necessariamente você vai sentir o que tentam te impor. Então, eu posso estar muito bem e receber uma informação que a tentativa seria me fazer sentir humilhada diante de um evento, e aquilo para mim faz um pingo de sentido, né? Porque eu estou focada no meu ser e não no que o outro está pensando ao meu respeito. Ou situações onde eu estou tão bem já na minha companhia, da minha própria presença, que quando fico só, eu ocupo muito melhor o meu tempo, que eu vejo que dá para fazer mais coisas onde realmente eu preciso estar só para expressar aqueles talentos ou aquelas competências, né? Ao invés de ficar sentindo um vazio por estar sozinho ou por estar sozinho e aí ficar procurando o que fazer. Então, e essas coisas, esse discernimento, ele vai ficando claro, né, nesse trajeto. Com relação a essa questão de integrar tudo isso que eu estou falando, né? Entender o texto, entender o que está sendo explicado, aí no outro tem o épico, que é a historinha, aí você tem o elemento simbólico, que é a figura, e aí você tem o processo ritualístico, tá? E aí, trabalhando você dentro de um processo abstrato, você tem um procedimento mais genuíno de experiência com relação a todo esse contexto, né? Que é o foco, o símbolo como um processo construtivo. Então, isso tira, né, o que seria o contraponto. Então, quando vai passar, quando você lê os textos das evocações e mais os épicos e vai vendo todas aquelas figuras, entendendo com profundidade o simbolismo, isso é bem interessante. Isso eu achei que é muito coerente o texto para manter a mente mais longe da projeção e puxar para um autodomínio maior, né? Então, quando você vai liberar mesmo que tenha uma referência, né? Porque a mente vai usar com relação a saindo um pouco de lá, mas com relação ao elemento psíquico do ser humano, vai usar referenciais que estão, às vezes, ali no campo mental, que fazem as associações, que é o movimento natural da mente. Tem os textos lá que eu trouxe do Osho no outro canal, para tentar identificar aquela coisa não agradável, né? Ou que gerou algum tipo de situação não agradável no desenvolvimento do ser, ou que sustenta algum tipo de crença limitante ou autolimitante, né? Mas que no caso de quando você vai se relacionar com esses textos, não que não aconteça, mas assim, eles permitem que a gente tenha uma identificação maior do que está acontecendo como um processo projetivo, né? Então, quando emerge alguma referência de experiência desagradável, desprazerosa com relação a qualquer situação, a si próprio ou a outro ser, fica mais claro, assim, para pegar para esse campo psíquico, apesar dessa questão instintiva, das carapaças do ego, etc., identificar e tentar puxar a mente para ver, de fato, aqueles elementos que estão sustentando aquele processo, digamos, discordante no elemento psíquico,
né? Eu achei isso bem interessante. Bem poderoso, até, diga-se de passagem, né? Então, ao invés de eu ficar lá discutindo com uma imagem X de alguém, eu vou conseguir trazer para minha mente, identificar o elemento psíquico que está sendo o link, né? Que está sendo, digamos, a coisa que engatilha aquele padrão emocional, mental, comportamental danoso, desagradável, né? E que aí está dentro do campo das emoções, interpretações errôneas da vida, né? Que ficam ali estimulando essa experimentação mental, emocional negativa, ou discordante, ou desalinhada, né? Desalinhada no sentido de que deixa o ser interno incoerente, né? E não só, também vale acrescentar, quanto a elaboração do elemento psíquico negativo discordante, mas também com relação a uma identificação e um processo de acesso a um elemento psíquico positivo estimulante, né? Aos elementos visuais que possam criar conscientemente, mas aí já é um processo pessoal, esse link de acesso a possíveis situações, momentos e eventos que podem vir a trazer um estímulo, né, para um elemento positivo, né? E aí fica um pouco mais complexo, mas vamos tentar falar rapidamente aqui, no sentido de assim, quando você transcende todo esse processo texto, né, você vai para além da palavra, vai lá na questão mais espiritual, mântrica, etc. O convite já entra sempre numa proposta de você sair desse processo simbológico, né? Quem for até adiante vai identificar isso. No Osho ele já vai direto para lá. Então eu já convido a sair desse processo simbólico associativo e entrar nesse estado de figura do presente. Só que tudo isso são recursos, né, para você ir fazendo esse trânsito e esse trajeto de alguma maneira. É um estágio anterior a chegar nesse processo de estar sempre no presente. Só que existe, aqui eu estou fazendo um link com outros conhecimentos, tá? Multidisciplinares, inclusive. Então, existem tem outras situações também que a gente já começa a entender o nosso processo de elaboração interna, identificar que tem um processo de engatilhamento de alguma coisa, tá? Seja para uma conexão não positiva, ou seja uma conexão positiva também, que pode acontecer, de repente, você está tentando focar o presente, você está fazendo um link conectivo, não necessariamente pensando numa coisa ruim, mas fica pensando em algum lugar, né, em alguém, tem algum tipo de emoção sendo acessada, ou não tem emoção, mas fica vindo a figura, né, uma relação da conversa do inconsciente com o consciente, tentando trazer alguma coisa que está ali oculta até do próprio ser, usando um elemento simbólico da própria consciência do ser. Então, nesses textos, também quando você vai entendendo e aprendendo a fazer essa leitura, essa alfabetização simbólica, fica melhor a identificação desse produto simbólico individual, né? E que, para ser profundo, ele só pode ser, de fato, ter uma leitura mais profunda pelo próprio indivíduo, né? E acrescento, nem mesmo um psiquiatra ou um psicólogo pode ser tão profundo quanto o indivíduo. Se no caso de ser um indivíduo que está realmente disposto a olhar esses elementos simbólicos com profundidade, não está se botando na mão do outro, né? Lógico que o profissional pode ajudar, mas a questão interpretativa, o profissional vai vir com uma referência geral que ele tem. Agora, o conteúdo da experiência do indivíduo, ele é único, só o indivíduo sabe como foi o processo, é ele que convive com ele desde que ele chegou no mundo, né, ou ela, seja lá quem for esse indivíduo. Então é só esse indivíduo que realmente, com mais profundidade, ele pode receber todo esse respaldo, mas identificar ali. Então, quanto mais autoconsciência, melhor isso. E aí outra questão que eu pus mais esse agregado de valor aqui nesse pedaço de adendo, né? É a questão de aprender a acionar um dispositivo, que é uma outra coisa bastante interessante, né? Então, quando você entende certas associações, nesse caso da história e tal, que ele vai trazer uma representação, que ela tem uma conexão positiva, também isso pode ser estimulado, entendendo depois, as próprias figuras simbólicas pessoais, né? Talvez. Então, que alguns elementos que você vê quando se acessa, sempre ele traz uma alegria assim poderosa, ou uma sensação de satisfação, ou algum momento que foi criado que ele sempre
traz, de repente, uma liberação de peso, sabe? Sei lá, tem algum momento que a pessoa passou e ela teve algum processo interno ali, conectivo com uma memória que ela liberou, rolou um chorinho, saiu aquilo e a pessoa sentiu uma leveza. E se aquilo for muito forte, pode ser vamos dizer, um tipo de ancoragem que acontece ali, muito forte. Então, quando a pessoa acessa aquela memória, né, ela pode, através dessa memória, fazer o link conectivo para um outro procedimento, né? Então, aí a gente já está vendo o caráter simbólico podendo ser usado como uma ferramenta de crescimento, mas isso implica que o ser se disponha a ter um movimento de autorresponsabilidade com todo esse processo de construção, né? Então, assim, nesse estado já de relacionamento com o entendimento do símbolo, isso eu estou considerando uma multidisciplinaridade que eu estou passando só rapidamente, nem estou citando referência, fonte nem nada, mas chegando nesse ponto, já não teria, assim, você vai trabalhar com sua parte psicológica, você vai pôr tudo na mão da psicóloga, porque você já entende que tem um monte de coisa que ela não vai entender, e você já entende que é da sua responsabilidade você olhar para entender essa questão. Questões relacionadas à conexão com o divino. Você já vai ter um entendimento que é quase um saber interior de que nenhum gestor, digamos assim, espiritual, qualquer religião que seja, né, você acaba tendo esse entendimento de que ele não pode fazer a ponte para você conectar direto sempre. Né? Você começa a ter esse autodomínio de que ele tem um papel ali que é temporário, né? Que é para poder te puxar para você aprender a fazer um movimento. E aí já ressalto que eles chamam muito lá no hinduísmo, como tem os gurus e mestres, né? É o termo que se usa. Então, o mestre, ele seria o quê? Ali o mestre, ele é aquele que está ali para te encaminhar, porque ele sabe mais aquele conteúdo para você. Só que no caso do mestre e dessa questão do guru, o posicionamento mais profundo, e que eu vejo lá no texto, e daí eu acrescento ainda do que eu falei direto com as pessoas que estão nessa posição, é que o entendimento deles é que o discípulo, ou que vamos chamar de discípulo, que é o que está ali aprendendo com ele entende que a função dele, você vê muito isso na fala do Osho, é ajudar em parte do trajeto. Só que o mestre mesmo, ele não vai querer ficar ali te prendendo nele. Pelo contrário, a função dele é só te auxiliar, tá sabendo que já passou um processo e que alguns conteúdos podem te favorecer para que você faça sua conexão direta. Isso significa que em algum momento você chega ao que vai chamar de maestria, ao autodomínio. E nesse sentido, chegando nesse estado, você já independe do mestre, você independe da intermediação de qualquer ser para fazer a conexão com o divino. E o próprio guru e mestre, ou mestre / mestre, é o nome que eles dão lá, eles têm essa autoconsciência, né? E já tentam puxar claro. E eles falam, tem algumas pessoas que ficam indo porque a pessoa não às vezes não solta, né? Algumas coisas. Tem várias questões, eu recomendo que leiam Osho lá para saber, que aí já entra muito na questão espiritual um pouco dentro dessa abordagem. Para falar da questão do campo psicológico, já teria que ter outras citações, né? Mas só para entender esse conteúdo, né? Então, quando entra lá já no ritualístico, eu não tinha falado ainda da interferência de um ser que conhece o processo. Então, você tem lá os mestres, tem os monges. O mestre e o monge, ele tem a autoconsciência que o papel dele é temporário e que a eficiência dele significa que a pessoa fez a conexão direta. Porque se a pessoa tá indo lá e passa e ela não faz a conexão direta, isso significa que ele não está sendo eficiente. Isso eu ouvi falar da boca dos próprios, né? Você vê lá alguns vídeos do Osho, tem mais outros dois, tem para Yogananda, tem o monge Dada, tem o... eu esqueci o nome do outro. Tem um bocado. Eles falam, todos eles têm essa mesma colocação de entendimento, que é essa função. E não necessariamente só eles estejam sendo responsáveis, né, pela pessoa não fazer a conexão direta, que pode ser que a pessoa não queira passar certo terreno, por causa daí ela vai ter que assumir uma responsabilidade maior, talvez, com essa questão da emanação, da criação, da cocriação, do poder de si, da divindade de si, né? Então tem alguns outros medos para liberar, etc. Tem um monte de questões. Mas tudo isso para tratar de como é que quando você chega num processo mais elevado, todo esse aprendizado, ele poderia servir para uma comunicação interpessoal muito mais poderosa, né?
Então, vai ficar mais difícil que os símbolos que o seu inconsciente, que emerge do inconsciente, ali do obscuro do ser, do mistério de si, ele fica emergindo sem você entender o porquê daquela coisa toda, né? Você começa a conseguir ler e interpretar e ouvir, então, o que está vindo do oculto, de si próprio, né? E aquilo vai sendo trazido, então, à luz. Mas a luz não é só aquele símbolo aparecer na cabeça da pessoa, só aparecer. Quando disse ali que trouxe a luz, a luz da consciência, que é o termo, é no sentido de que você começa a entender. Você começa a saber identificar, começa a entender, começa a buscar ter uma compreensão mais profunda, começa a tentar, de fato, entender o que é que tem em você que conversa com você mesmo, está tentando usar aquilo como referência e o que aquilo está querendo dizer para você. Né? É uma coisa que você tem que ver, é uma coisa que você tem que expressar, é uma coisa que você tem que soltar, o que é, né? Aquilo. Uma coisa que você tem que fazer, é uma lembrança de uma coisa que você esqueceu e veio em forma de símbolo, ao invés de você pensar diretamente na coisa. Então, assim, essa comunicação interior de si consigo, ela pode melhorar de uma forma, assim, extremamente poderosa. Então, isso é muito, muito legal ali naquele processo, né? Diferente de algumas outras. Eu acho que tem outras mitologias assim também, que eu vou falar depois, mas tem algumas outras que já não tem, que não são tão assim, por não serem tão explícitas, ficam talvez uma questão de deixar uma certa elasticidade no campo ético interno do ser, entendeu? Que nesses textos, apesar de serem muito complexos, você se dedica um tempo a ver e aí ver as figuras e aí entender seu caráter simbólico e novamente ler os textos, vai ficando mais claro pra gente, né? Identificar esse elemento psíquico desagradável, desalinhante, né? Que tendencia para uma coisa negativa, né? Ali fica mais difícil, por exemplo, questões de repente ter a deidade que persegue os inimigos e aí ficar criando uma projeção mental que sempre está perseguindo alguém no meu campo mental, né? Então eu fico vendo a pessoa fica vendo o outro ser que dentro do campo de experiência pessoal dela foi um padrão identificado pelo campo mental, seja real ou ilusório, né? Quando eu falo real ou ilusório, seja porque um evento aconteceu mesmo ou porque a pessoa interpretou daquele jeito, que criou ali algum tipo de link negativo, né? De engatilhamento para alguma coisa não boa. E aí a pessoa cria, evoca esse Deus e aí, por exemplo, se acontecer um mal pro outro, não fui eu, né? Foi o Deus que fez. Né? Então, tipo, é um processo projetivo, né? Tipo, um processo de ataque projetivo. Nesse sentido ali, eles também têm essa identificação muito clara, né? E por isso fica puxando sempre para ver essa questão do combate interno, do combate pessoal, né? No sentido de ter clareza que aquele elemento psíquico é só um símbolo. E aí ter essa coerência em todos esses processos, né? Que aquele Deus ele combate o demônio, mas ele não tem coerência com relação à misericórdia. Tem ali muito explicitado o que aquela figura representa com relação a tipos emocionais, tipos comportamentais, né? E aí, quando de repente em um outro trecho ele vai apresentar uma misericórdia com relação àquele mesmo ser, né? E meio que dá para fazer uma identificação assim com alguma parte daquilo divina que está afastado dessa coisa luminosa que precisa ser reestruturado, né? Então, nesse sentido, assim, muito rico esses textos, mas também muito complexo por se interpretado partindo de um ponto de vista cultural que está fora daquele contexto, né? No sentido de que querer interpretar aquilo, por exemplo, sei lá, uma pessoa que é cristã e só conhece isso e querer pegar aquela referência para interpretar, vai fazer nenhuma leitura eficiente daquele processo, sabe? Porque é outro tipo de situação, é outro tipo de contexto, de abordagem, de referência, enfim, assim,
tem algumas peculiaridades, eu vejo que para poder ter uma interpretação construtiva que vá além de uma referencial primário de interpretação, são textos, e tanto da referência visual, mas também vendo todo o contexto de como é que aquela simbologia se elabora, que para quem falando é importante saber isso de quem não conhece, né, e de que é só da nossa cultura, interessante que se leia assim, nu de ideias preconcebidas, né, se permite estar nu de ideias preconcebidas, assim, tendo aquele olhar como se fosse a primeira vez que você se relaciona, tentando entender um pouco da construção daquele ambiente, etc. E isso eu falo vendo os textos em si, né? Porque até de certa forma, quando eu fui conversar com monges, etc., né, que conhecem um pouco mais, se for trazer só para o contexto contemporâneo do que está acontecendo lá e ver os textos, pode ser que não faça muito sentido, não tem muito alinhamento, mas então, o que eu falo aqui é tentando entender como é que talvez aquele povo, tá, que originou aquele conhecimento que está ali explicitado dentro da sua experiência, né, com relação a como é que se construiu aquilo que ele vai relatar, né, sobre esse processo de transcendência, de conexão com o divino, de integração do seu ser completo. Fica claro que o conhecimento, que aquele processo, sabe, ele mostra um campo de experiência muito profundo, muito profundo. E que mesmo assim, e aí eu chamo isso porque até, às vezes para essa atenção, porque tem uma riqueza realmente de coerência ali em todos esses processos textuais ali, que por vezes se for ver o contexto atual também não, assim, no sentido de que não necessariamente o povo que vem dessa cultura hoje tem esse entendimento tão profundo enquanto cultura de senso comum, como tiveram aqueles que escreveram os textos, né? Então, enquanto você tem lá, por exemplo, todo o texto, eles têm essa questão da polaridade completiva, né? Tem os consortes ali, o feminino e o masculino trabalhando junto. Mas eles têm lá nos termos, nas situações de enfrentamento do ambiente lá, ainda combates com relação a essa questão de casamento forçado, uma coisa super primitiva, né? Casamento de casta, e às vezes filhos, adolescentes que fogem, que saem para não ser forçado, né? Tem umas situações assim bem delicadas, bem opressivas, coercivas, que acontecem na experiência deles ali, né, em alguns ambientes que vão sendo por outros grupos que já estão em contato com outras culturas ali combatido. Isso eu falo vendo um pouco do que estava acontecendo lá no contemporâneo nosso agora, mas que não condiz, sabe? Então assim com o que a gente vê ali naqueles do que eu vi até agora naqueles conhecimentos, né? Então eu falo que é bem interessante para esse negócio que eu falei de você ir nu de ideias preconcebidas, né? Para abstrair uma coisa bem, bem bacana do caráter simbólico desses textos, que é de fato muito rico, assim, de conteúdo e muito mais explícitos, né? Com relação a essa questão de uma. Até eu falo até de uma alfabetização meta-representativa, ou uma melhor alfabetização de leitura simbólica, de entendimento do caráter abstrato, interior, né, de uma série de questões que eu achei bastante rico ali. Então, é bem legal ressaltar isso, tá? Porque quando eu fui ler, já faz uns 10 anos que eu estudo essa parte dessa mitologia, e vi também muitos textos com interpretações que não faziam um pingo de sentido, isso lá atrás, né? Com relação a isso que eu tô acrescentando aí, que eu falo que não fazia um pingo de sentido, me refiro a estudos que falam sobre os textos, né? Que eu pesquisei em algum período
Alguns eram pesquisas científicas, outros eram impressões de pessoas que leram alguma coisa, mas em boa parte aí nesse trecho eu me refiro a pesquisa científica sobre os textos. Que eu fiquei meio confusa no começo, mas aí quando eu comecei a ver os textos, tem coisa que assim, simplesmente não dá nem para saber como é que, né, a pessoa escreveu aquilo, fazendo aquele tipo de associações. Eu lia, relia os textos e não encontrava nada daquilo ali, né? Então, assim, ficou claro para mim que foi assim, pequenos fragmentos, possivelmente, a pessoa já chegou ali com meio que com uma ideia pré-concebida, em alguns casos nitidamente, claro, com alguma crença contrária, já no sentido que ali a gente está tratando de mitologia, mas a mitologia deles é super dentro de um caráter espiritual. Então, o que ficou claro para mim que vinha já com umas ideias dentro dessa questão religiosa preconcebidas, combativas com relação àquilo e que quando eu fui, que não, e sem entendimento do que de fato ali estava transitando, porque quando eu fui ler os textos em si, encontrei inclusive textos bastante antigos, assim, textos raros, diria textos raros, demorou para achar, né, de gente que coleciona, e, e realmente algumas coisas de fato que chegam para a interpretação da nossa ocidentalidade, digamos assim, não condizem, né, com o que está ali. Não falo nem só da questão da interpretação, né, no sentido, mas a pessoa interpreta o que quiser, que de fato não tinha nem como interpretar aquilo, não tinha onde sair aquilo que foi falado, né, no sentido de demonizar ou falar contra, ou criar aí alguma situação que vai saindo fora disso que eu compartilhei com vocês, falando dessa questão, né, da consciência, de ter ali uma clareza já, né, de que trata, de eles mesmos tendo uma clareza. Eles mesmos, me refiro, obviamente, né, aos indivíduos que tiveram a experiência transcendente e possivelmente daqueles que ali compartilham da experiência que tiveram e foram elaborando formas, né, algumas mais explícitas e outras metafóricas de compartilhar essa experiência transcendente, né, que são tanto do que compõe o que escreveu os textos antigos, quanto dos que são profundamente afinados no entendimento deles, nossa contemporaneidade, e não só isso, né, afinados também em outros conhecimentos que podem atualizar aquilo para um novo contexto, com relação ali às escrituras hindus mais antigas e as suas referências simbólicas, de que aquilo trata desses estados de consciência, né, daquelas representações estarem ali como veículos de, de, de comunicação para ensinamentos de transcendências de padrões limitantes de si próprio, né? Então, cabe colocar essa questão que eu acho que de todas as mitologias eu vou trazer algumas outras como referência simbólica, mas acho que de todas que eu vi até agora, essa que tem um campo mais complexo, assim, e que é importante ter prudência de ter qualquer julgamento prévio antes de fato ter se relacionado diretamente com os textos, né, o que eles têm de informação para falar sobre esses símbolos que são ali essa referência educativa, né, que vem desse conteúdo hindu. Simbologia do leão. A Durga e o leão e tigre. O leão aliou suas significações como veículo impulsionador do crescimento e descobertas. Artigos simples selecionados por Cibele Manvailer para fins introdutórios. Áudio gravado por Cibele Manvailer em 3, 4 e 5 de março de 2023 e 21 de agosto de 2023 para compartilhamento educativo em estilo Alfa e Ômega Criativa Flor de Ouro.
गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे। Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Jai Ganapati Jai, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Jai Ganapati Jai, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Jai Ganapati Jai, Jai Ganesha, Jai Ganesha. Jai Jai Ganapati Jai, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Jai Ganapati Jai, Jai Ganesha, Jai Ganesha.